Olá, meus neguinhos e minhas neguinhas. Você está agora no canal do Nego Doutor. Bom, há muito tempo eu estou com esse projeto de iniciar esse canal, já postei alguns poucos vídeos aqui no YouTube, porém, sempre fiquei com essa demanda de tentar estruturar um conteúdo para trazer para cá, porque são muitas ideias que eu gostaria de trazer aqui nesse espaço. Eu sou professor, sou pesquisador na área de comunicação, de cultura, de música, estética, enfim, uma série de coisas na área de comunicação e da cultura contemporânea, e gostaria de falar um pouco sobre tudo isso, especialmente sobre temas ligados à música urbana, à moda, ao hip hop, que são assuntos que eu trago diretamente nas minhas pesquisas que realizei tanto no mestrado quanto no doutorado. Minha tese de doutorado, inclusive, foi defendida e foi publicada aqui no YouTube, tá? Bom, mas sobre diversos assuntos que eu gostaria de falar a respeito desses temas ligados à cultura, eu também gostaria de falar sobre literatura. Gostaria de falar sobre um livro que eu observo muitas pessoas comentando, sobretudo mulheres e principalmente as mulheres negras. Vejo muitos amigos, muitas amigas falando a respeito dessa autora e especialmente desse livro que eu vou falar aqui agora. Mas nas rodas de conversa, entre amigos, etc., eu não vejo nenhum homem falando a respeito. É claro que tem diversos pesquisadores que já abordam esse tema, mas nas rodas de conversas cotidianas, a gente vê poucos homens se preocuparem sobre isso, principalmente no caso aqui que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dos homens negros. Eu estou falando desse livro aqui, de Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Gente, esse livro é importante para todo mundo. Esse livro é importante para homens e mulheres, para negros e brancos, para todo mundo. Mas eu acho que, especialmente para os homens negros, ele traz uma lição fundamental. Claro que eu estou trazendo aqui na perspectiva de um homem negro, claro. As mulheres vão trazer outras leituras e outras perspectivas. Mas, como eu falei, eu vejo esse livro sendo muito debatido entre as mulheres e pouco comentado entre os homens, especialmente fora do ambiente acadêmico. E é por isso que eu estou aqui, trazendo aqui essa reflexão, que eu acho que é importante. Nós que somos militantes, ativistas do movimento negro, do movimento social, dos direitos humanos, etc., a gente se concentrar sobre vários tipos de literatura, marxistas, sobre comunismo, sobre luta de classe, sobre o papel da esquerda, sobre os conflitos na América Latina, os conflitos no mundo. A gente quer se interar sobre todos esses debates, mas a gente não quer discutir sobre algo que nos parece muito piegas, que é o amor. Inclusive, a Bell Hooks ela fala isso aqui, porque o amor é muitas vezes considerado como algo que ela chama de neuf, né? Um termo em francês para dizer algo, né, ingênuo, algo bobo, algo que diz respeito ao estereótipo feminino e que nós, homens negros, gostamos de nos furtar de debater sobre esses assuntos, porque nós estamos ainda embrenhados dessa masculinidade tóxica, nessa masculinidade colonial que nos ensina que para sermos homens nós precisamos ser fortes, precisamos ser viris e isentos de sentimentos. Nós não podemos demonstrar amor, não podemos demonstrar afetos. E isso é um debate, inclusive, muito complexo e interessante, porque as mulheres reivindicam isso de nós o tempo inteiro, mas nós continuamos buscando muitos subterfúgios para fugir desse debate. Inclusive, muitas vezes a gente argumenta que falar sobre amor, falar sobre nossos sentimentos, vai transparecer para
a mulher que nós desejamos, que nós amamos, que nós queremos como parceira em nossa vida, vai transparecer que somos frágeis. Até pode acontecer isso em algum momento, porque, afinal de contas, tanto os homens quanto mulheres negras estão ainda sob a lógica do pensamento colonial, e essa lógica desse pensamento opressor, masculinizado, machista, misógino, que atribui a essa mulher esse papel do sentimento, do afeto, do amor, e aos homens esse papel do trabalho, da virilidade, do sexo e de outras questões voltados ao meio de produção, de provimento e nada mais ligado à cultura do afeto. Bom, mas Bell Hooks, ela vai trazer esse debate nesse livro aqui, que é uma terapia de bolso, que é outro assunto que nós, homens negros, gostamos de fugir. Então, nós tentamos fugir desses assuntos que consideramos de menos valor crítico. Só que Bell Hooks, ela vai dar uma profunda guinada sobre essa perspectiva, porque ela vai dizer que o amor é algo central na nossa vida, sobretudo para nós negros. Então ela vai trazer um debate muito importante, e aí eu queria começar trazendo essa reflexão aqui, que é dói. Essa aqui é para doer, e inclusive polêmica. Se a gente não fizer a leitura completa, que eu não vou fazer aqui nesse momento, e aí isso vai deixar para vocês buscarem. Então, olha aqui. Enquanto o homem se vangloriava das surras agressivas que levara da mãe, acrescentando que foram boas para ele, eu o interrompi e sugeri que, talvez, ele não fosse hoje um misógino que detesta mulheres se não tivesse apanhado brutalmente de uma mulher na infância. Embora seja simplista demais supor que só porque apanhamos na infância nos tornaremos adultos que batem, queria que o grupo reconhecesse que ser agredido fisicamente ou abusado por adultos na infância tem consequências nocivas para a nossa vida adulta. Bom, isso aqui é meio que um resumo que eu gostaria de trazer para dizer o quanto nossas feridas construídas, realizadas na nossa infância, como eles vão reverberando em nossas formas de relacionamento ao longo de nossas vidas. E essas formas de relacionamento se darão de todos os jeitos. Se darão com nossas parceiras, com nossas namoradas, com nossas esposas, com nossas amantes. Se darão com nossos amigos e se darão com os nossos filhos. Bell Hooks ela faz uma consideração que amar de verdade se tem um significado muito distinto daquele que nós estamos acostumados. Aqueles debates que a gente tem observado dentro dos romances, nas novelas, nos filmes, no cinema hollywoodiano. Ela vai considerar aqui o amor não como um mero sentimento, mas como uma ação. Uma ação que vai envolver alguns elementos, que envolve cuidado, afeto, compromisso, transparência, diálogo, respeito. Se a gente não for capaz de realizar essas ações em prol do outro, nós não somos capazes efetivamente de amar. Nós temos por esse outro qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento, menos amor. Porque amor, na perspectiva de Bell Hooks, é o oposto, o completo oposto de agredir, de magoar, de minimizar as dores do outro, da falta de empatia, da falta de cuidado, da violência física ou emocional. Amor, na perspectiva de Bell Hooks, é uma outra coisa. Se eu bato, se eu agrido, eu não estou praticando amor. O amor deve ser dissociado dessas coisas. Então, se eu tenho alguém que eu amei, que eu achava que amava muito, e depois eu persigo essa pessoa
e acho que ela é minha posse e quero agredi-la, ou muitas vezes, como nós vimos no noticiário, do crescimento absurdo dos casos, dos registros de feminicídio, não foi por amor que isso aconteceu. Foi por possessividade, misoginia, machismo. Não foi por amor. Só que como nós vamos ser capazes de, então, praticar o amor se nós, homens negros, somos repletos de feridas, de dores, de falta de autoestima? Bell Hooks ela vai dizer que não tem como amar o outro sem amar nós mesmos. Isso é um conceito básico que tem até mesmo na Bíblia cristã. A gente precisa ser capaz de amar a nós mesmos para então compreender a dimensão do amor e entregar e agir em prol desse amor para com o outro. Só que nossas mazelas, nossas feridas, aquelas que quando na infância diziam que nós éramos feios, que nós éramos inaptos, que nós éramos dotados de pouca inteligência, isso vai moldando nossa forma de ver a nós mesmos. E isso vai criando um complexo de baixa autoestima que afeta nossas relações. Vai criando um complexo de auto-ódio que dificulta a nossa interação com o outro. E que para isso a gente vai ser preciso revisitar essas origens de muitos desses traumas para nos curar. Então a gente precisa revisitar essas feridas do passado para sermos capazes de curá-las. Só que isso é um processo muito complexo, muito difícil, que muitas vezes não conseguimos fazer sozinho. Mas é preciso olhar para isso. E aí, esse livro, ele é um importante instrumento para nos ajudar nesse processo. Sobretudo porque ele nos ajuda a entender, a compreender a dimensão disso que nós consideramos, que nós chamamos de amor. E ressignifica essa palavra para uma dimensão que traz uma ideia de verbo, de ação. Daí, Bell Hooks vai trazer uma série de discussões e vai dizer, inclusive, que nós, negros, somos afetados e temos nossa autoestima rebaixada constantemente desde a infância, mas que perpetua e continua nas relações cotidianas da atualidade, que se vai ver refletido, inclusive, nos nossos empregos. Ela fala que empregos em que somos mal remunerados, em que somos humilhados, empregos de baixo valor social, de baixo prestígio, ele também vai corroendo o nosso amor próprio. E isso desencadeia, somado a todas as formas de violências e vivências e práticas daquilo que nós entendemos como amor, nas nossas relações familiares, em casa, com nossos filhos ou com nossa parceira. Só que ela vai dizer aqui que negligência e violência não é amor. Que a gente confunde o amor com outros sentimentos, mas é incompatível a ideia de amor com a ideia de violência, de negligência, de falta de cuidado, de falta de respeito. Isso não coaduna com o amor. E aí ela vai trazer aqui uma coisa que é linda,
na minha perspectiva. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Quantos de nós, homens negros, somos capazes de estabelecer uma comunicação aberta com nossas parceiras? Quantos de nós não aprendemos que para sermos homens precisamos nos esconder atrás do silêncio para não revelar as nossas fraquezas, as nossas angústias, as nossas fragilidades? Isso corrói a relação. E aí vira um ciclo infinito de falta de amor entre aquilo que o homem oferece, entre aquilo que ele recebe, ainda quando se soma a essa incapacidade de reconhecer que nós somos dignos de amor, que merecemos amor. Mas como somos capazes de reconhecer que merecemos amor se a gente não aprendeu a se amar? Se a gente não aprendeu que afeto, amor, não se constrói com violência. E daqui a gente não está fazendo uma consideração que devemos culpar os nossos pais por nos amar dessa forma equivocada que nós repetimos hoje em dia, na atualidade, nas nossas relações de paternidade, de maternidade, nas relações amorosas. Porque, na verdade, nossos pais aprenderam também dessa mesma forma. Somos obrigados a passarmos mais tempo trabalhando em ambientes insalubres, ganhando pouco, sendo humilhados, pegando conduções de 2, 3 horas entre a nossa residência e o local do trabalho e vice-versa. Chegamos em casa esgotados, sem capacidade de olhar para os nossos filhos ou de olhar para a nossa parceira e perguntar como foi o seu dia, como está o seu dia, de sentar, oferecer carinho, oferecer afago, oferecer dengo, ou receber dengo. É isso que Bell Hooks nos convida a refletir. Então, Bell Hooks vai falar sobre essa dimensão dessa cura e dessa ideia de amor numa perspectiva em que nós, homens e mulheres negros e negras, precisamos compreender para ressignificar como somos amados e como devemos amar, como devemos aceitar as relações nas quais estamos inseridos, como devemos olhar para os nossos parceiros e nossos filhos e todas as pessoas que nos rodeiam e que nos são queridos e queridas, como podemos ser capazes de entregar amor e receber amor. Ela vai falar isso através de 3 livros, basicamente, numa trilogia sobre o amor, em que eu iniciei recentemente a partir de tudo sobre o amor, novas perspectivas, mas ela vai trazer isso também nesse livro que está aqui atrás, o Salvação, e também o Comunhão. São 3 livros que Bell Hooks vai aprofundar essa dimensão de compreendermos o amor, para vocês terem uma ideia do quanto esse tema pode ser complexo, mas necessário. Necessário para que coisas como essa que eu vou ler agora possam ser menos frequentes
porque ela vai falar aqui que o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o crescimento espiritual seu e da outra pessoa. E aí ela vai fazer uma consideração falando sobre, sobre como era difícil para ela encontrar amor, porque ela estava frequentemente repetindo, repetindo padrões ao escolher homens emocionalmente feridos que não estavam tão interessados em ser amorosos, embora desejassem ser amados. Nós desejamos ser amados. O amor, ele não deve ser considerado como algo fútil, piegas, ingênuo. Ele deve ser considerado como uma política, como uma ação política de transformação, uma dimensão espiritual, numa dimensão política, numa dimensão social, em que nós devemos enxergá-lo como algo que nós merecemos, porque nós merecemos. Nós não somos apenas corpos destinados ao trabalho e à reprodução. Nós somos seres que precisamos e merecemos dar e receber afetos. E isso não deve ser apenas um privilégio dos homens brancos ao receber amor de mulheres negras ou de mulheres negras, de homens negros que recebem amor de mulheres brancas. Até porque essa dimensão do amor é altamente questionável na perspectiva de Frantz Fanon. Mas se pensamos numa dimensão do amor preto, precisamos compreender a dimensão também da cura, da compreensão, do entendimento, na ressignificação do papel do amor em nossas vidas. Desejo para vocês uma boa leitura. Bell Hooks foi uma pesquisadora negra norte-americana, intelectual, escritora, professora, ativista, militante, que nos deixou no plano da materialidade do seu corpo físico, mas nos deixou sua alma, seu espírito e suas ideias impregnadas em suas obras. Vamos amar. Se você gostou desse conteúdo, desse debate, dessa reflexão, comente, compartilha com seus amigos, com suas amigas, compartilha com seu parceiro, com sua parceira, com aquele neguinho, com aquela neguinha, aquela pessoa que você gosta, que você tem afeto, que você ama. Vamos espalhar o amor e vamos espalhar o debate, a conversa, a reflexão, a comunicação. Compartilhe, curta e diga o que achou. É importante para nós e para toda a nossa comunidade. Siga o Nego Doutor aqui no YouTube e também no Instagram.